sétimo ano, boa tarde. Então eu trouxe para vocês uma pequena aula sobre absolutismo. O que a palavra absolutismo nos remete? Então ela nos remete a um tempo histórico que sucedeu o período de que vai do período de transição entre o final do feudalismo e iniciando o período, né, chamado aí de Novo Mundo, onde nós vamos ter o iluminismo, nós vamos ter o enriquecimento de alguns reinos, e esse processo se dará principalmente por um poder absoluto. Poder absoluto vem de quê? Total. Então a palavra absoluto significa todo, total. Né? Então o rei figurava o poder total. No estado absolutista não existia poderes inferiores ao poder do rei. Como assim, professor? O rei, ele detinha todo o poder governamental do estado. Então o rei, ele era responsável por todas as ordens, por todos os cargos. Ele criava suas próprias leis, não tinha nenhuma lei que limitava o seu poder. Então, durante o período absolutista, que vai do século XIII até o século XVII, nós vamos ter ainda alguns reinos absolutistas. O que nós vamos observar é a forte presença do poder real sobre o poder dessas monarquias, desses grandes monárquicos, onde monárquico mono um, né? Então o poder de um único, o poder então somente do reino. Aqui eu trouxe para vocês a pirâmide social do período absolutista, onde nós vamos ter aqui o rei no topo da pirâmide social, ou seja, ele tinha o maior poder sobre a sociedade, o maior controle, ele que mandava e desmandava. Abaixo do poder do reino nós tínhamos o clero, que significa a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica não detinha os mesmos poderes de antes, já bem enfraquecida, mas a Igreja Católica ainda tinha uma relação de grande poder sobre a sociedade, principalmente porque ela era essa relação de aproximação da Igreja Católica com os monárquicas favoreceram a esse processo de sociedade que nós vamos ter aí. Então, o clero, representado pela Igreja Católica, e os nobres. Quem que eram os nobres? Eram comerciantes? Não. Eram os famosos, as pessoas que viviam na chamada corte, né? Então, vocês estão acompanhando a novela das 6, vocês ouvem falar a palavra corte. Quem que são as cortes? São aquele grupo de ricos ali que convive junto com o rei. Então é necessário ter alguém ali para desfrutar daquela riqueza. Geralmente, a corte não era representada por alguém que era rico, mas sim alguém que desfrutava de muita riqueza. Então os membros da corte e do clero não pagavam impostos, mas desfrutavam de muitos luxos. E quem que bancava esse luxo aí? Os camponeses, os servos e os soldados. Esses eram os que mais pagavam impostos durante o absolutismo. Então, clero e nobres representavam apenas 2,5% a 5% de toda a população. E estes detinham maior poder sobre a sociedade. Então, era uma minoria que tinha poder e uma minoria que desfrutava de vultuosos luxos, né, como banquetes, jogos, caçadas, e tudo isso era financiado pelos impostos pagos ao reino. Então, era necessário que o rei tivesse também uma vida de prazeres, que era representado pelas peças teatrais, pelos jogos, né? Então, tudo isso, essas festas, essa vida de luxo, era tudo financiada pelo povo. E aí o reino, né, desfrutava disso daí. O que favorecia o poder do rei ser tão absoluto? A teoria do direito divino. Então a teoria do direito divino, ela traz para nós que o rei é algo próximo de Deus. Se você parar para pensar,
aqui nessa pirâmide o rei está em cima. Se está em cima, ele está mais perto de Deus, né? Então ele seria o representante de Deus aqui na Terra. Então essa teoria, que era muito fortemente defendida pela Igreja Católica também, que a Igreja fazia com que isso fosse implantado, né? Não só a Igreja Católica, mas geralmente todos os reinos que se transformaram em todos os reinos absolutistas tinham como outra característica a religião daquele monarca, que era impregnada sobre aquele povo, principalmente a Igreja Católica, né? Então a teoria do direito divino falava que o rei era o representante de Deus aqui na Terra. Então tudo que ele tivesse determinando era como se ele tivesse o consentimento de Deus para fazer essas atribuições, né? Outra característica que vale ressaltar também é que, né, o poder era total do rei. Então, Luís XIV fala: o Estado sou eu. Eu crio e descrio o que eu quero. Não existe ninguém que me fiscaliza, né? Tudo sou eu que comando. A maior parte da população, né, soldados, camponeses e servos, eram uma grande maioria que vivia, principalmente aqueles que eram os camponeses, viviam sobre um regime de miséria muito grande. Nas cidades também nós tínhamos grande quantidade de miseráveis que eram saqueados pelos impostos. Saqueado que eu digo, pagavam elevados impostos ao reino, né? Então, se não pagasse os impostos, sofriam retaliações. Existiam outros que eram, principalmente na França, ficaram sendo chamados de terceiro estado. Eram os ricos, ricos bancários, comerciantes, né? Os miseráveis, camponeses e artesãos. Então, os miseráveis são os camponeses e os artesãos. Esse pessoal era chamado de terceiro estado. O primeiro estado é quem? O rei. O segundo estado é quem? A Igreja Católica. E a Igreja Católica e os nobres. Esse aqui é o segundo estado. Então, aqui é o primeiro estado, maior, né? Segundo estado, clero e nobres. E terceiro estado, soldados, camponeses e servos. E os senhores e cavaleiros, né, formavam um poderoso exército, onde tudo aquilo que poderia representar algum tipo de retaliação era duramente reprimido. Eu trouxe aqui um pedacinho do livro para vocês verem, uma página aqui. Esta página aqui mostra Luís XIV, olha lá, rei da França, em 1701. Olha os trajes dele, veja o glamour, veja o luxo, né? Com que essa aí é a roupa, né? O quadro que representa a roupa dele durante o seu empossamento, né? E aí você vai observar o seguinte: muito luxo, um tecido muito rico, muito fino, meias, sapatos, né? Tudo muito o vermelho lá por trás, né? Se você verificar, os tingimentos vermelhos eram muito famosos na Europa, principalmente a partir da pigmentação do pau-brasil, que foi extraída aqui do Brasil. Então, era uma vida cercada de muito luxo. Outra característica para finalizar a nossa aula, que esse poder absolutista se deu através do mercantilismo. O mercantilismo, o que é? Mercantil vem o quê? Comércio. Mercantil. Mercantil é relação comercial. Então, os ricos comerciantes, foram esses ricos comerciantes que financiaram esse poder absolutista. Através de quê? Onde eles eram favorecidos pelo rei a buscar expedições, onde nessas expedições eles buscariam riquezas de outras áreas do mundo para explorá-las e fazendo a exploração. Como, por exemplo, Portugal, que era um importante reino, Portugal que era um importante reino e importante na navegação. E aí nós vamos ter Portugal, nós vamos ter a exploração do Brasil, a exploração de parte da África com o comércio negreiro. Então essa exploração que se dava através de outras áreas a gente vai chamar de mercantilismo. Esse mercantilismo vai ser o quê? O enriquecimento dos comerciantes através de exploração de outras áreas, que seriam o quê? A América, a Ásia,
a África. Então tudo isso se deu através da exploração mercantil, onde se obteve a acumulação de riquezas entre os burgueses. Quem que são os burgueses? Burgueses são os comerciantes ricos. Então toda vez que você ouvir a palavra burguês, burguês significa o rico comerciante. Então esse rico comerciante, esse burguês, ele era favorecido pelo rei, né, a estar explorando as riquezas das áreas que aquele determinado reino explorava. Citei o caso de Portugal. Então, por exemplo, aqueles que vinham aqui explorar o pau-brasil eram então os comerciantes, né, os mercantilistas que vinham explorar esses recursos aqui do Brasil. O tráfico negreiro, que foi do século XIV até, né, o século XVIII, o tráfico negreiro se deu principalmente na África, né? Aliás, na África por si próprio, né? Então a exploração de mão de obra cativa, essa exploração da mão de obra cativa, principalmente pelas potências europeias, Portugal, Espanha e Inglaterra, favoreceram o processo de acumulação mercantilista, né? Então, de pequenos feudos a transformar-se em poderosos reinos com muita riqueza acumulada. Forte abraço, muito obrigado.